Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Professor. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão das escolas cívico-militares. A ideia aqui é tentar entender um pouquinho essa questão. É claro que vocês, né, no decorrer da minha fala, vão observar a minha posição em relação a isso, mas é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que são, ou o que foi, né, porque foi encerrado o programa essa semana pelo atual governo, das escolas cívico-militares. Primeira coisa, né, se a gente for parar para pensar friamente, a proposta de governo, né, era uma pauta do governo anterior, isso, de campanha e tudo mais, e que foi, de certa forma, é, colocada em prática, né, levou 216 escolas, o programa previa isso, tá? Não é que por adesão, então ele ofertou isso no Brasil para 216 escolas. E aí vem uma pergunta: 216 escolas públicas no Brasil, sabe quanto isso significa do total de escolas públicas no nosso país? 0,1%. Isso mesmo que você está entendendo aí, 0,1%. Né? Então, 216 escolas é um número absolutamente insignificante no montante de escolas. São mais de 179 mil escolas públicas no nosso país. Bom, é, pegando essa ideia, então, a gente já viu que a própria proposta tinha uma viagem aí, tá? Para não dizer outra coisa, né? Né? Enfim. E aí, o que vem a ser isso, né? E por que que eu, particularmente, achei ótimo essa suspensão? Porque, no fim das contas, o programa ele previa o quê? Ele previa uma gestão compartilhada. Então, entre a gestão da escola pública, quem está lá, o diretor, os professores, pedagogos, enfim, e os militares. Quem são esses militares? E aí é que entra uma questão. Poderiam ser militares, todos eles têm que ser da reserva, mas poderiam ser militares das Forças Armadas, efetivamente, aí a conta fica por. A remuneração e o pagamento fica por conta das Forças Armadas, obviamente, mas também os estados poderiam disponibilizar seus militares da reserva, das polícias militares, bombeiro, por exemplo, tá ok? Militares, né? E aí quem pagaria a folha de pagamento deles seriam os estados, ok? Bom, eu falei isso para a gente entender o seguinte: então, se vendeu uma ideia de escola militar, mas na verdade a escola cívico-militar ela está longe de ser uma escola militar. Os chamados colégios militares, que são escolas realmente elaboradas para ensinar conceitos militares e que são ofertadas, sim, inclusive elas são pagas, né? Embora sejam públicas, tem lá um valor e aí é outra pegada, elas têm um currículo próprio, elas não são vinculadas ao Ministério da Educação nesse sentido, elas têm autonomia curricular, inclusive, tá? E nesse programa de escola cívico-militar, o currículo, tá? Então não se iludam, né? As pessoas, e agora, educação? Não. O currículo de uma escola cívico-militar e de uma escola não cívico-militar é exatamente o mesmo, não havia mudança nenhuma nesse sentido, ok? Então, qual era a diferença no fim das contas? A diferença é que você teria um conjunto de militares dentro da escola, aposentados, ganhando um salário. Veja bem, salários que variavam de no mínimo 2.000 e poucos reais até quase 10.000 reais, dependendo do cargo desses militares dentro da escola. Pagos, obviamente, com dinheiro público. E esses militares, eles não deixavam de receber o seu valor da aposentadoria para ganhar esse salário, tá? Isso é importante a gente saber. Bom, então eles ficavam dentro da escola e a incumbência principal deles era basicamente cuidar da disciplina. Não era só exatamente isso, mas quando a gente olha para o conjunto de ações, basicamente era isso. Existia sim também algumas propostas no sentido de melhoria de materiais. Então veio, né, foi proposto uma verba para essas unidades que aderiram para melhorar toda a infraestrutura, embelezar, vamos dizer assim, a escola, dar uma pintura, dar uma reforma, trocar material tipo carteira, cadeira. Só que assim, isso é bom, não estou reclamando disso de jeito nenhum, mas para pensar, isso era para fazer o quê? Olha, aquela escola que é cívico-militar, ela tem uma aparência física melhor do que as outras. Veja, a gente está falando de 0,1%. E aí a pergunta que fica é, não são todas as escolas que deveriam ter uma boa estrutura física, não é? Então a ideia era reforçar uma ideologia, né? E aí eles dizem, né? Esse governo que saiu diz que o governo atual é que estava a fim de fazer
ideologia, essas coisas, né, nas escolas, quando na verdade isso era uma forma também de trazer a ideologia daquele governo. E isso daí não tem problema nenhum a partir do momento que a gente tem que pensar o seguinte: não existe, de certa forma, neutralidade nesse sentido. É lógico, cada governo que entra tem um partido político, tem uma corrente política e ideológica. Isso é natural. Isso é natural dentro de um país democrático. O que a gente não pode é impor que todos tenham que fazer a vontade de um grupo, tá certo? Independente do lado ideológico. Enfim, então, de qualquer maneira, a ideia era reforçar e ressaltar isso, não é? Aí entra um outro problema que pode acontecer ou que poderia acontecer nessas escolas, porque havia lá uma previsão do MEC lá, né, na época, onde poderia haver um tipo de um sorteio, porque eles imaginavam, em função da propaganda que se fez disso, que poderia haver uma demanda muito grande de matrícula nessas escolas, tá certo? Bom, então haveria sorteio, uma espécie de um vestibulinho, né, para entrar nessas escolas, o que já parte de um princípio meio na contramão da própria LDB, né, porque se a escola é para todos, como é que você faz uma seleção para entrar? De qualquer maneira, eles garantiram, obviamente, que os alunos matriculados permaneceriam. Só que eu, enquanto professor, e você que está me ouvindo, se já é professor, já foi professor do ensino básico desse país, ensino fundamental, anos finais principalmente, você vai saber que aqueles alunos, né, que talvez a gente gostaria muito mesmo que tivesse alguém ali fardado para dar um jeito naquele menino, às vezes, por conta dele não ter uma disciplina e tudo mais, isso daí vai acabar colocando esses meninos às vezes para fora da escola, né? Então a escola ela não tinha uma proposta necessariamente de formação no sentido de melhorar a qualidade da educação. A qualidade da educação nessas escolas existe e isso é uma hipótese, tá? Veja bem, uma hipótese que eu levanto aqui. Havia uma potencial ideia de melhorar a qualidade dessas escolas a partir do momento que os meninos mais difíceis, mais problemáticos, como que a gente diz entre aspas, que têm maior rejeição, aqueles que têm mais dificuldade de aprendizagem, e que são mais, vamos dizer, rebeldes, assim, ou arredios a certas disciplinas, e que os professores da vida real, né, que estão nas escolas, na imensa maioria das escolas hoje do nosso país, têm que lidar de alguma maneira com esses meninos, para tentar ensinar a eles alguma coisa, mesmo quando eles não querem aprender, e isso é uma dificuldade que nós temos, nessas escolas, talvez em função da presença dos militares, muitos desses meninos iam acabar abandonando a escola, não é? E aí eles iam ser substituídos por outros que teriam né, uma família talvez que queira colocar lá para começar e tudo mais. Isso daí haveria um potencial, né, uma possível potencial de melhoria, mas não porque a escola melhorou a qualidade, mas sim porque ela trocou as peças dos alunos. Veja, ela acabou excluindo os que mais precisam, tá? Isso é uma hipótese, volto a dizer, uma hipótese. Não estou afirmando que ia acontecer isso, mas era uma hipótese. Então a gente tem, corria também esse risco, tá certo? De qualquer maneira, né, esse programa terminou porque, além de tudo, havia um desvio de função e de verba clara na base do programa, né? A gente tem, para quem não sabe, a educação, assim como saúde e outros departamentos no nosso país, as verbas são chamadas carimbadas. Isso significa que a educação tem que gastar um valor X. Então, no caso, por exemplo, os municípios, os estados, eles precisam obrigatoriamente gastar 25% de tudo que é arrecado com imposto com educação. Se um prefeito ou um governador gastar 24,9%, ele corre o risco de ser empichado, de perder o cargo por improbidade administrativa. Então, não existe, né? Tem muita coisa que os governantes são obrigados a fazer por força de lei. E aí, quando a gente entra nisso, a gente vai dizer o seguinte: então, mas a gente está pagando essas pessoas, né? Da onde é que sai esse dinheiro? Tá certo? Então, havia uma parceria com a Secretaria, com o Ministério da Defesa, sim, mas o Ministério da Defesa só pagaria esses profissionais se eles fossem indicados das Forças Armadas, tá certo? De qualquer maneira, há um desvio de finalidade, aparentemente. Não era ilegal, veja, não era ilegal, mas havia um desvio de finalidade. E aí, para finalizar, essa medida eu particularmente achei boa,
Boa parte dessas 216 escolas, uma boa parte mesmo, não chegou sequer a ter o programa implantado efetivamente, tá? Então, nem para fazer essas escolas funcionar não foi capaz, né? Não foram capazes de fazer a celeridade para que essas escolas funcionassem. Então, muitas já nem estavam ainda funcionando dentro desse regime. Então, aí eu não vou entrar no mérito, até porque eu não sei, mas, né, vai haver aí um processo, né, de retirada disso dessas escolas. Agora, né, o nosso governador aqui em São Paulo, por exemplo, já anunciou que vai continuar. Tudo bem. Não há proibição para isso, tá? Se o Estado quiser continuar mantendo o programa nas escolas estaduais, ele pode fazer muito bem isso, desde que ele arque com os recursos para isso, tá certo? Embora eu particularmente não vejo que isso é uma vantagem, né? Poderiam pensar em coisas melhores, que nem, por exemplo, na rede estadual de São Paulo, para quem não sabe, praticamente 50% de todo o efetivo de professores não são professores concursados, são professores temporários. Então é um absurdo. A gente está falando de quase 100 mil professores que são temporários. Né? Então, de repente, o governador poderia pensar em melhorar essas condições de trabalho, né? Sei lá, fica a dica aí, tá bom? Mas é isso aí. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco. Resolvi fazer esse vídeo nesse papo de professor aqui essa semana para poder falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto, né, que eu acho interessante. E, de novo, eu coloco aqui as minhas posições. Vocês veem aí, quem me segue, que acompanha, né? E eu realmente, né, se fosse um programa bom, independente do governo, não tem problema nenhum a gente dizer, olha, isso é muito bom, mas realmente não havia muito potencial para melhorar isso, né? Agora, é lógico, de novo, os professores, os governantes podem sim, né, aos poucos, por exemplo, remobiliar as escolas, reformar as escolas, né, colocar um ambiente limpo, adequado, enfim, né? Isso daí é bem-vindo, não precisamos, de repente, de uma escola cívico-militar para que esses ambientes ocorram. É claro que muitas escolas são muito boas também, não estou dizendo que todas são assim, mas a gente sabe que existem lugares que precisa de muito investimento ainda, infelizmente, nesse país, tá certo? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu joinha aí, né, o seu like, o seu dislike e principalmente o comentário. Fala aí o que que você pensa sobre isso. Vamos discutir. É um assunto polêmico. Muita gente gosta disso. Muita gente ficou chateada por causa desse anúncio. Enfim, vamos conversando aí que eu vou respondendo os comentários. Um abraço e até o próximo.